mães, né? Nós, mães, na correria, conseguem estar ao vivo. Mas depois acaba ouvindo, tanto aqui no Instagram, tanto depois no YouTube, fica gravado e consegue ouvir. Né? Então, assim, a gente tem feedbacks bem legais que os pais conseguem ouvir. E no YouTube, o nosso canal A Voz do Mundo Atípico consegue colocar lá enquanto está fazendo atividades, fazendo algumas atividades em casa e consegue ouvir isso em pausas. Então, gente, para quem está entrando, eu sou a Lidiane, para quem não me conhece, eu vou me apresentar, falar um pouquinho sobre o mundo, né? Então, hoje a gente está aqui para a gente falar sobre autismo e TDAH, qual realmente são as diferenças. Então, eu vou me apresentar, depois falar só brevemente o que é o mundo e depois eu vou deixar a doutora se apresentar para a gente poder conhecer um pouco ela, tá bom? Então, eu sou a Lidiane Luz, sou fundadora aqui do Mundo Atípico Luz, além de mãe do Tiago, além de esposa do Denner, eu sou administradora, não sou, até as pessoas até acham que eu sou terapeuta, sou psicóloga, não sou nada na área da saúde, meu foco é muito mais na parte de gestão, pessoas. Trabalhei 10 anos na área corporativa, na área de gestão de pessoas, uma empresa de tecnologia nacional. E foi logo nesse período aí que eu recebi o diagnóstico do meu filho. E o Mundo Atípico surgiu após a minha saída do mercado corporativo, que eu queria passar conhecimento. Só que para isso eu não consigo sozinha, né? Então eu preciso dos profissionais. Então surgiu o Voz do Mundo Atípico. Então há 2 anos eu faço live com diversos tipos de profissionais do Brasil e fora, trago eles para a gente conversar, falar sobre desenvolvimento infantil e autismo, todo o segmento da área de desenvolvimento infantil. E a nossa proposta aqui é compartilhar conhecimento. Por quê, doutora? Eu falo que foi nessas lives aqui que eu conheci Mundinho, porque eu tenho um convite especial para você, que é um profissional que atua na área de desenvolvimento infantil e autismo. É um convite muito especial. O Mundo Atípico que você está assistindo agora, ele é um hub. É um hub para levar informações e consciência nesse apoio para famílias. E também, claro, para profissionais que atuam na área de desenvolvimento infantil e autismo. E esse projeto, ele é patrocinado pela Agiluz. A Agiluz é uma assessoria especializada em marketing e vendas exatamente dessas áreas, na área de desenvolvimento infantil e autismo. Nós ajudamos profissionais da área da saúde e educação a iluminarem o seu conhecimento no marketing digital, a se posicionarem com muita ética, muita autoridade, todo nesse processo dentro do marketing, em suas redes sociais e como conseguir contatos com mais clientes, todo esse processo de conversão e também vendas, para que com seu conhecimento você possa ajudar mais crianças e mais famílias. Essa é a nossa missão. Então, se você é um profissional e você está vendo esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, eu te convido a conhecer hoje mesmo a nossa assessoria Agiluz. Eu quero convidar você, profissional, a participar de uma sessão estratégica gratuita de 30 minutos com os nossos especialistas, todo o nosso time, que irá analisar todo o posicionamento das suas redes sociais. E com isso, vai te enviar um relatório pronto após, claro, essa sessão, analisar todas as suas redes sociais e montar uma estratégia pronta para você posicionar cada vez mais melhor e olhando sempre para todos os seus processos de conversão e venda para atrair cada vez mais pacientes, clientes para sua clínica ou seu consultório. Após essa análise junto com a nossa equipe, se fizer sentido para você, vai ser um prazer ter você aqui conosco na Agiluz. Bom, então tá feito o convite. Se você é um profissional da área da saúde ou educação, escaneie esse QR Code, já faça aí sua inscrição para participar dessa sessão estratégica gratuita da Agiluz. E agora eu deixo você acompanhar o nosso vídeo que tá imperdível nessa live. Obrigada. Muito sobre desenvolvimento infantil. O que era psicomotricidade, o que realmente era TDAH, como ajudar meu filho sobre seletividade alimentar de forma muito gratuita, lives com o Thiago Castro, live com o Dr. Paulo Liberalesco, eu lembro que eles faziam muitas lives juntos, a Maíra Gaiato, que nossa, eu mergulhei nos cursos dela sobre ABA, sobre autismo para os pais. Então são lives como essa, que muitas das vezes a gente não tem poder aquisitivo de comprar um curso, mas pode nos esclarecer muitas dúvidas, né, para ajudar os nossos filhos. Então, essa é a nossa proposta aqui do Mundo, é acolher, passar informação, compartilhar conhecimento, que possam ajudar essas famílias e principalmente essas crianças, jovens e adolescentes que estão dentro do espectro autista e são neurodivergentes.
Além disso, também estou dentro do espectro autista. E o Thiago, qualquer hora ele aparece por aqui, porque daqui a pouco ele dá um oi. Então, sou eu, um pouquinho de mim e um pouquinho sobre o mundo. E queria que você se apresentasse para nós. Lidiane, eu adorei a sua proposta do mundo atípico, achei muito interessante tudo isso que você trouxe, né? Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Então, eu sou Júlia Xavier, eu sou médica, eu sou pediatra de formação, mas eu migrei da pediatria para a saúde mental. Eu fiz uma especialização em psiquiatria infantil e, posteriormente, expandi para psiquiatria geral para todas as idades. E eu me especializei em autismo e transtornos do neurodesenvolvimento pela certificação do Tiago Castro, né, que você fala dele. E atualmente eu estou fazendo a pós-graduação em TDAH pelo INA, e eu também sou coautora do livro Autismo em Bebês. Atualmente eu atendo só saúde mental para todas as idades, mas meu foco principal acaba sendo infância e adolescência mesmo. Você está com o livro aí? Para mostrar pra gente? Está guardado lá dentro. Depois eu te mostro, eu te mando uma foto. E depois fala um pouquinho sobre o livro, que se eu não me engano é o primeiro livro, né? Falado sobre. Assim, eu vi brevemente quando vocês fizeram, e depois não consegui me aprofundar muito. Mas é o primeiro livro, né? Que é falado sobre autismo para bebês. Olha como que são as coisas, né? Eu lembro que lá, quando eu comecei a estudar sobre autismo, muitas pessoas falavam que não tinha nem como diagnosticar ainda bebê. Olha como que a gente, né? Como que a ciência muda, como que tanta coisa que a gente vai descobrindo vai sendo muito rápido, né? Então, tô falando de 4 anos atrás. Então muita coisa aconteceu. Mas, bom, doutora, fala um pouquinho essa questão de sair da psiquiatria e mais para essa área da saúde mental voltado para crianças, adolescentes. Como que foi isso para você? Foi algo que você já vinha sentindo? Como que foi para você? Porque eu não sou especialista nessa área, mas eu vejo uma diferença e como essas especializações agregam muito para o profissional. Esqueci de falar, a gente tem uma assessoria especializada em desenvolvimento infantil e autismo, e nós trabalhamos com muitos profissionais. Nós não temos médicos, mas alguns profissionais até falam, me perguntam, né? Psiquiatras me perguntam como falar nas redes sociais para atingir nós, famílias atípicas, né? Então, mas tem todo um processo aí na comunicação. Mas como que foi essa imigração aí, esses estudos? Então, na verdade, assim, quando eu era criança, eu falava que eu ia ser pediatra. Então, eu sempre quis trabalhar com criança. Acabou que quando eu fui entrando na faculdade, eu me interessei muito pela psiquiatria e eu fiz minha faculdade inteira voltada para a psiquiatria, assim, de estágio, de trabalho, apresentei trabalho no Congresso Mundial de Psiquiatria, fiz tudo, assim, com a certeza de que eu seria psiquiatra. Mas quando eu tive a disciplina de psiquiatria na faculdade, não era nada daquilo que eu imaginava. Eu fiquei bem frustrada. E aí, num tempo, eu fiquei num limbo, assim, porque eu não me via fazendo nada além de psiquiatria. E acabou que eu tive um professor muito bom de pediatria que me puxou para aquele desejo lá da infância de ser pediatra. E acabei fazendo a residência em pediatria, mas atuei como pediatra durante muitos anos, mas sempre com aquela sensação de que estava faltando alguma coisa, assim. E sempre querendo ir para o lado da saúde mental. Aí eu pensei, olha, acho que eu vou juntar os meus dois interesses e vou me especializar em psiquiatria infantil, né? Já que eu sou pediatra, vou para psiquiatria infantil. E assim fiz, só que eu fiquei tão deslumbrada, amei tanto, que eu quis expandir para o atendimento de todas as idades. Bacana. Então, agora eu não sou mais pediatra, mas eu atuo na saúde mental infantil, que é a minha prioridade de adultos também, pacientes de qualquer idade. Entendi. Eu tenho uma demanda que sempre chega e me pergunta. Eu acho que eu compartilhei esses dias. Autismo com mulheres. Autismo. Porque o que acontece? Eu acho que eu ouvi você. Ai, meu Deus do céu. O Titi derrubou aqui. Filho, não pode encostar. Ele tirou o tripé? Peraí, filho, mamãe tá em live. Peraí, depois a mamãe te dá atenção. Ele derrubou aqui. Peraí. Problemas técnicos, né, Thiago? E aí, o que acontece? Chega essa demanda,
chega essa demanda falando indicação, que se eu tenho indicação profissional para indicar, para fazer avaliação. Por quê? Autismo em mulheres, como diz minha avó, o buraco é mais embaixo. E é o que eu sempre recomendo. Assim, e aí, se eu estiver enganada, doutora, me corrija, por favor. São poucos profissionais que têm esse olhar clínico mais diferenciado para autismo em mulheres. Eu não sei se tem protocolos específicos de avaliação que são muito novos. E muitos profissionais não conseguem fechar. Eu digo pela minha própria trajetória, a frustração que foi de ouvir de boca de profissionais falar, não, mas é incapaz, não tem... até a gente está fugindo um pouco do tema, mas acho que é importante a gente falar sobre isso quando eu estou diante de profissional dessa área, porque eu ouvi de profissional fazendo avaliação do meu filho, falando que não tinha nem como eu estar dentro do espectro autista, devido à minha carreira, devido a ser palestrante, devido eu trabalhar com comportamento humano. Falei, mas como? Eu olho para o meu filho e eu me vejo na infância. Eu era não verbal, seletiva, tenho questão social até hoje, eu tenho questões sensoriais muito fortes até hoje, então é um leque. Então, existe muito forte essa demanda, que chega até para mim, tá? De pedindo indicação de qual é o profissional que faz essas avaliações, por que é tão difícil nós, mulheres, conseguir fechar o laudo. Fala, na verdade, você está inventando moda, seu filho é autista agora, você também quer ser autista. Então, existe essa demanda. Você atende também, doutora? Muito? Eu tenho muitas pacientes que tiveram diagnóstico tardio ou que estão aí em busca do diagnóstico, né, que ainda não teve como fechar, porque realmente o autismo em mulheres, ele é uma nuance diferenciada, porque a gente tem que ter um olhar muito sutil, assim, muito afiado, porque a manifestação é muito diferente daquela forma clássica do autismo que está no imaginário das pessoas, né, que as pessoas geralmente pensam numa criança, menino, não verbal, agitado, que bate a cabeça na parede, né? Aquela coisa bem figura de livro, assim. E quando a gente pega uma mulher adulta, funcional, que não deu trabalho a vida inteira, que foi tranquila, que era mais quietinha, mas menina é mais quietinha mesmo, né? Então, acaba que vai passando muita coisa batido e aí os prejuízos vão acumulando, chega na idade adulta, tem um burnout, tem um shutdown, alguma coisa assim, e aí o diagnóstico vem à tona, mas na verdade ele já estava presente muito antes, só que as pessoas não enxergavam, né? Passava batido ali, confundia, é um TDAH, é uma depressão, é só timidez. Então acaba que se a gente não tiver um olhar muito afiado, a gente deixa passar muitos diagnósticos. E aí tem um detalhe. Quando é mãe, e mãe atípica, parece que acontece tudo mesmo junto, porque tem a sobrecarga já da mulher, da própria mulher em si, da maternidade, mas tudo a questão de terapias, estimulação, conhecer sobre autismo. Então, existe um campo aí que as mulheres e mães precisam de muita ajuda. Assim, eu falo para os profissionais, falam mais, traz mais conteúdos, porque existe muitas mães pedindo referência, pedindo ajuda, porque vejo que é diferente, mas não consegue se expressar, não consegue se compreender. Eu conheço muitas mães, psicólogas, inclusive, que eu falava assim, mas para mim é óbvio que está dentro do espectro, né? Mas a pessoa, às vezes, até algumas coisas não consegue se encontrar, se ver realmente dentro do espectro. É bem interessante. Mas é papo até para outra live falar sobre autismo. Podemos fazer. É muita coisa. Eu li muita coisa assim mesmo. É um tema muito, muito interessante. Mas, doutora, então, hoje o nosso foco seria falar, né, sobre essa questão das dúvidas. O que autismo? Não é autismo, é TDAH. Né? O que realmente, porque é dúvida de educadores, né, professores, pais, até mesmo profissionais. Então, a primeira pergunta, quando a gente colocou, e a gente vai fazer aqui as perguntas que foi enviado pra gente, foi a primeira. Muitas pessoas confundem o TDAH com autismo, né? Quais são as principais diferenças entre esses dois transtornos? Entre o autismo e o TDAH? Então, para a gente falar das diferenças, a gente primeiro tem que falar das semelhanças para a gente entender onde que eles diferem dentro dessas semelhanças, né?
Tanto o TDAH quanto o autismo são transtornos do neurodesenvolvimento. Isso significa que a formação do sistema nervoso, do cérebro, desde a origem embrionária, é diferente do que uma pessoa neurotípica. Então, não é falta de educação dos pais, não é excesso de tela, não é falta de esforço, nada disso causa autismo ou TDAH. Né? Trata-se de uma alteração na formação do sistema nervoso lá na origem embrionária. São doenças também que doenças não, né? Não gosto de falar, são transtornos que não aparecem de repente na vida adulta, né? Eles têm que estar presentes desde a infância. O que acontece muitas vezes é o que a gente comentou agora no início, né? Que às vezes o prejuízo só chega lá na idade adulta, e quando a gente vai olhar retrospectivamente, os sinais sempre estiveram lá. O TDAH e o autismo, ele tem sintomas muito semelhantes, mas a gente tem que entender a função desses sintomas em cada um desses transtornos. Essa que é a chave para a gente diferenciar. Vamos lá, vou citar alguns desses sintomas e como que a gente difere, como que se ele manifesta em um transtorno e no outro. Vamos pegar, por exemplo, a dificuldade de atenção. No TDAH, a atenção ela é instável. A pessoa, às vezes, ela até tenta focar, mas o cérebro está processando muita coisa ao mesmo tempo e ela tem dificuldade de direcionar a atenção para aquilo que precisa ser feito. Então, quando a pessoa, às vezes, está dentro do interesse específico dela, o assunto, ela consegue focar. Mas quando... a gente vai falar do hiperfoco também depois. Mas no TDAH é aquela atenção difusa, que não consegue focar, não consegue direcionar. No autismo, a dificuldade nem sempre é de manter a atenção, mas de direcionar a atenção para aquilo que, às vezes, a pessoa não está querendo fazer, né? Quando o assunto é do interesse, o autista foca e muito, né? Fica ali concentrado por horas. Então, basicamente, no TDAH é uma dificuldade do controle da atenção e no autismo é uma dificuldade de flexibilizar essa atenção. Falando um pouquinho do hiperfoco, né, que a gente mencionou aí nessa situação da desatenção. No TDAH, o hiperfoco ele é intenso, mas ele é variável. Então, numa semana, a pessoa com TDAH está hiperfocada em academia, na semana seguinte pode ser música, na outra semana fotografia, o interesse vai mudando. No autismo, não. Geralmente o interesse é muito específico, extremamente profundo e costuma ser muito duradouro, assim. São aquelas pessoas que aprendem tudo sobre o tema, conseguem fazer uma tese de doutorado sobre o tema, né? E é interessante porque nem sempre são temas do interesse comum, né? A gente vê muita criança autista que tem uns hiperfocos em coisas muito aleatórias, por exemplo, ventilador. Já vi criança que o hiperfoco é ventilador, que a mãe teve que fazer uma festa de aniversário com o tema ventilador para o menino. Né? E no TDAH isso já não acontece tanto. Então tem essa diferença nesse aspecto também. Quando a gente avalia a parte de questões sociais, são dois transtornos que podem ter impacto nas relações sociais. No autismo, é mais por uma questão de controle de impulso do que uma falta de interesse nas interações, como é o caso do autismo. No TDAH, a pessoa ela sabe como interagir, ela consegue, ela se interessa pelos pares, mas ela interrompe, ela fala demais, ela monopoliza a conversa, ela muda de assunto o tempo todo. Então, é aquela pessoa que às vezes acaba ficando mais isolada porque o coleguinha não quer ser amigo dela, porque ela só fala sobre um assunto, porque ela não deixa o outro falar. Então, é uma dificuldade do controle na hora da interação. No autismo, já quando não, uma falta de interesse nas interações sociais, que acontece em muitos casos, é também uma falta de compreender as regras implícitas nas interações sociais. Então, o autista, muitas vezes, ele pode até se interessar por socializar. Tem autistas que gostam, né, de outras pessoas, mas ele não vai saber manter uma conversa, ele não vai entender uma ironia, ele não vai saber ler uma expressão facial, ele não vai saber um momento de falar, vai ser aquela conversa que às vezes não tem muita reciprocidade. Então, além da falta de interesse, que acontece em muitos casos, quando há o interesse é uma falta de compreensão social mesmo. Né? Outro sintoma chave dos dois transtornos é a agitação.
tanto o TDAH quanto o autismo podem parecer inquietos. No TDAH, é aquela pessoa que levanta o tempo todo, está sempre se movimentando, precisa de estímulo o tempo inteiro, precisa de novidade, né? A pessoa não consegue ficar quieta. A gente até vê um autista fazendo isso, mas na verdade o autista ele se movimenta por uma questão de autorregulação sensorial. Então é aquele autista que às vezes fica balançando o corpo, assim, não que ele está agitado, mas porque isso faz ele se regular, faz o flapping com as mãos, anda de um lado para o outro, gira em torno do próprio eixo. Tudo isso são mecanismos que estão relacionados à autorregulação, regular o próprio cérebro. Não é uma busca por novidade, não é uma busca por movimento puro e simples como acontece no TDAH. Né? Outro ponto que eu trouxe, a sensibilidade sensorial, que também é um ponto que confunde muito a gente, porque ambos podem ter. Geralmente, no autismo é um pouco mais intenso do que no TDAH. Mas ambos podem se sentir incômodo com textura, com etiqueta de roupa, com claridade, com barulho, textura de alimentos, né? E a ponto de desorganizar, né? E impedir as atividades do dia a dia ali daquela pessoa, né? Às vezes tem uma seletividade alimentar tão intensa que chega ao ponto de não comer nada, né? Tem que ir para o nutricionista, fazer dieta, os pais têm que se virar para ver como que essa criança vai alimentar, né? Tem que usar abafador de ruído, óculos escuros. Então a pessoa realmente tem que se adaptar porque são prejuízos realmente intensos, né? Quando a gente pensa na rigidez cognitiva, existe uma diferença muito importante. O autista, ele gosta de rotina porque a rotina traz previsibilidade. Então, ele tem essa necessidade de organizar todo o dia dele, toda a vida dele, para reduzir sobrecarga, porque mudanças de última hora geram um sofrimento muito intenso, desorganizam, né, o autista. Não é simplesmente uma mania de querer tudo organizadinho, ele precisa daquilo para se regular, né? Para evitar o sofrimento e uma sobrecarga. Já o TDAH, ele precisa de uma rotina, nem sempre ele gosta da rotina, mas ele precisa, porque se ele não tiver uma rotina, ele não vai conseguir fazer nada, né? Não é porque ele quer tudo igual sempre, mas ele precisa daquela organização para ele ser minimamente funcional, né? E aí, a gente olhando assim, né? Como é que a gente vai diferenciar, então? Se a gente tem tantos sintomas parecidos, como é que a gente vai ver qual que é a função de um e de outro? A gente tem que perguntar o porquê desse comportamento acontecer. Né? O comportamento ele pode ser igual, mas a função é diferente. Por exemplo, a agitação que eu dei o exemplo. Né? No TDAH é a busca por estímulos. No autismo é a busca pela autorregulação. Então a gente tem que perguntar isso. Por que esse comportamento acontece e qual que é a função desse comportamento naquele momento? Um outro ponto-chave é o quando isso começou. Como eu falei lá no início, os sinais têm que estar presentes desde a infância em ambos os transtornos, né? Se apareceu depois da vida adulta, se a gente olhar retrospectivamente, não tiver nada diferente ali na história daquela pessoa que arremeta a autismo, TDAH, a gente não pode considerar, né? A gente tem que considerar também quais ambientes que acontece. Se é só na escola, se é só em casa, isso faz muito para o TDAH, porque o TDAH geralmente a gente tem que ter essas alterações em 2 ou mais ambientes. Então, um menino que às vezes na escola presta atenção, faz as atividades, chega em casa e não quer fazer o para casa, não é porque ele tem TDAH, é porque ele não está querendo fazer o para casa, né? A gente tem que saber diferenciar, então, o momento e o lugar em que esses comportamentos ocorrem. Outra questão que a gente tem que levantar é se existe um prejuízo funcional. Para a gente falar em transtornos na psiquiatria, obrigatoriamente tem que trazer prejuízo para a pessoa. Se não traz prejuízo, a gente não pode classificar como transtorno. Se a gente pensa num TDAH, todo mundo esquece coisa, todo mundo se distrai, muitas pessoas gostam da rotina, mas até que ponto isso impacta diretamente na sua vida? Até que ponto isso traz prejuízo, isso te desestabiliza, isso interfere na sua vida profissional, acadêmica, social,
né? Então, a gente tem que fazer essas perguntas para a gente começar a direcionar o diagnóstico e ver para que lado que está indo. Acho que é mais ou menos por aí. Não, assim, acho que você falou, não contei quantos minutos foram na explicação de diferenciação, a singularidade entre ambos. E aí, às vezes a pessoa olha uma coisinha na internet, eu sou TDAH. Né? E tem toda uma complexibilidade por trás. Então, até agora tem uma pauta sobre lei da deficiência do TDAH na câmera, alguma coisa assim. Uhum. E aí muitas pessoas ficam preocupadas com isso, porque existe a banalização de alguns transtornos mesmo, fica algo banal, né? Mas precisa, um especialista, para analisar com calma toda ali essa diferenciação, essa infância, como você me falou, se houve prejuízo ou não. E aí você foi falando, e é nítido quando a gente já consegue entender essas diferenciações, né? Porque às vezes a pessoa olha, é uma pessoa totalmente funcional, mas não sabe o que acontece da casa, o que acontece diante das frustrações, daquele comportamento. Então, vou trazer um caso bem nítido que acontece comigo. Eu tenho uma questão sensorial muito forte. Então, essa semana mesmo, eu fui fazer uma consultoria presencial, onde tinham pessoas todas novas, e tudo mais. O trabalho domino, fico ali horas e horas, falei por horas e horas. Mas existe uma sobrecarga sensorial muito grande, porque era muito estímulo, muitas pessoas junto, muitas pessoas ao meu redor, abraçando, pegando, coisas que não é na minha rotina ainda por cima. Eu cheguei em casa, na verdade, chegando em casa, eu já falei pro meu esposo, eu tô exausta. Não era exausta de trabalhar, era a sobrecarga, sair da rotina, a sobrecarga, muito estímulo, falando o tempo todo, e conversa vai, toda aquela tensão. No outro dia, a mesma coisa. Ainda aquela sobrecarga sensorial que hoje eu consigo identificar, né, com terapia e tudo mais, que é a sobrecarga sensorial, que inclusive, doutora, é até visual, consegue ver o meu rosto fica inchado, começo a lacrimejar, até visual no meu corpo, não é só mental, intelectual, né? Existe até algo visual no meu corpo que acontece. Só que hoje eu consigo trabalhar tudo isso e dar um nome para isso, né? Antes até falava que era enxaqueca, mas não sabia. Então, e outra questão que você pontuou foi a questão dessas nuances sociais, da complexidade até de entender ironia. Eu nunca entendi piada muito aguçada, assim, piada, nunca entendi. Então, assim, nunca entendi a piada, a pessoa falava e eu, mas não faz sentido nenhum. Mas é uma piada. Eu falei, mas não tem... Qual que é a lógica? E eu sempre na lógica, qual que é a lógica? Qual que é o nexo? Então, agora, pro meu esposo, ele TDAH, né? Para ele que codifica as piadas, porque eu não entendo. Só que para ele tem uma dificuldade muito grande nessa organização. Para mim, ter agenda é fundamental. Para ele, eu consigo me organizar muito bem na agenda, né? E eu tenho que sempre lembrar ele que ele precisa ter agenda. Senão ele não consegue fazer função nenhuma diante do ambiente do trabalho. Então, existe... Espera só, filho. O que foi? Vem cá. E aí, existe tudo... Vem cá, ó. A gente tá fazendo a live, doutora. Olha lá. Fala oi. Thiago. Fala oi. Então, existe toda essa complexibilidade. E aí, existem... Aí a segunda pergunta... Existem sinais que podem aparecer ainda na primeira infância e que ajudam pais, professores a perceber qual é a hora de procurar uma avaliação especializada. Bom, já respondendo, né? Mas tudo isso você falou em relação à infância, né? Mas poderia detalhar mais, doutora, sobre essa questão dos sinais na infância? Depois até eu vou falar o que minha mãe falava, que ela achava que era normal eu na minha infância. Vamos pegar, então, separar pelos transtornos, né? Se a gente pensa num transtorno do espectro autista, o que a gente espera num quadro mais clássico?
Se a gente pegar, né, lá desde dos primeiros meses de vida, às vezes é aquela criança que não faz muito contato visual, criança que não interage muito quando você brinca com ela, que às vezes não responde quando fala o nome, uma criança que vai ter um prejuízo na hora que entra na escolinha porque não consegue socializar direito, prefere brincar sozinha, uma criança que gosta de brincar de uma maneira atípica com os brinquedos, né? Ela não dá muita função ao brinquedo. A criança que vai pegar o carrinho, em vez de pegar o carrinho e colocar no chão e fazer vrum, 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 ela vai virar, vai ficar rodando a rodinha e olhando, porque ela não sabe dar função àquele brinquedo, né? Crianças que às vezes têm muita mania de enfileirar objetos. Enfim, a gente tem diversos sinais. Se deixar, a gente vai ficar falando de sinal de autismo em criança até amanhã. Mas, assim, acho que os mais clássicos que os pais têm que ficar mais atentos são prejuízos na reciprocidade socioemocional, né? A criança tem esse prejuízo na interação e comportamentos restritos e repetitivos. Isso a gente pensando no autismo, né? São os dois pontos chaves para a gente levantar a suspeita de um transtorno do espectro autista. E são sinais que eles estão presentes, como a gente falou lá no início, desde bebê, né? Muita gente acha um absurdo, mas cada vez mais a gente tem feito diagnósticos mais precoces, o que é ótimo, porque quanto mais precoce a gente fizer as intervenções, melhor o prognóstico. Mas se a gente tiver um olhar aguçado, a gente consegue detectar esses sinais ainda no primeiro ano de vida, sabe? O TDAH, ele já é um pouco mais complexo, por quê? Criança, antes dos 4 anos principalmente, ela já naturalmente não tem muito controle inibitório. Então, uma criança que fisiologicamente ela é mais agitada, ela interrompe mais, ela pula, ela corre, porque ela tem muita energia e ela não consegue ter esse controle desse freio mesmo que ela precisa. Então, às vezes, chega muito o paciente com 3, 4 anos de idade e os pais falam, acho que meu filho tem TDAH. Não tem como a gente diagnosticar, 3, 4 principalmente anos? antes de 6 anos. Porque toda criança nessa idade vai ser agitada, vai ser impulsiva. É natural da criança ser assim, né? A maturidade cognitiva dela, ela não tem essa maturidade cognitiva de controlar os impulsos, de ser uma criança mais quietinha, né? Digamos assim. Uhum. Então, o diagnóstico do TDAH, formalmente, a gente só pode fazer depois dos 6 anos de idade. Antes disso, por essas questões de maturação do sistema nervoso central, a gente não pode falar de TDAH. Mas quando a gente olha retrospectivamente, a gente vê que era uma criança que já era mais agitada, assim, para além do normal, né? Porque existe um nível que é o aceitável, né? Quando a gente está diante do TDAH, realmente é algo muito para mais, mas esse diagnóstico a gente só vai poder fazer um pouquinho mais para frente, diferente do autismo, que a gente pode diagnosticar ainda nos primeiros meses, primeiros anos de vida. Que benção, porque quando a gente fala, né, intervenção precoce, que é iniciar a intervenção, os tratamentos cedo, quanto mais iniciar cedo, maior chance aí do desenvolvimento, autonomia, independência dessa criança. Mas, claro, tem vários fatores, tem o tempo, a quantidade, e aí não vem o caso. Mas eu ia falar sobre essa questão das características, doutora, que foi bem assim. Existia uma preocupação minha em relação ao meu filho da fala. Por quê? Eu comecei a falar depois dos 5 anos. E eu pensava, né? A lógica. Bom, se eu comecei a falar depois dos 5 anos, é bem provável que o meu filho também. E assim, só eu da minha família. Só fui eu que demorei tanto para falar. E aí, foi bem no período da pandemia, tudo fechado, escola e tudo mais. Eu, trabalhando em home office, eu optei por conseguir uma escola, poucas crianças na sala, mas mesmo assim ele em ambiente da escola, mesmo pessoas no processo de pandemia, para ele ter contato com criança, porque eu já tinha alguma coisa na minha cabeça atrás na fala. E por sua vez, ele estava ok no desenvolvimento até, mas ele teve várias podas aí que prejudicaram, ele parou de falar, parou de apontar, a questão social foi prejudicando mais ainda o desenvolvimento dele. E então, eu acredito por essa comparação, foi a melhor coisa, porque aí já troquei de pediatra, uma pediatra mais atualizada, já que em primeira consulta ela falou, ele tá olhando pouco no olho, olha como que é importante, ele tinha 1 ano e 6 meses. Ela falou assim, olha mãe, doutora Adriana,
aqui de Campo Grande, Adriana Dourado. Ela falou assim, olha, mãe, ele olha no olho, mas ele não permanece esse olhar fixo, que uma criança fica... Nossa, parece que a criança vai, né, te engolir aquele olhar dela. E era diferente. Eu falei, mas doutora, diz que criança autista não olha no olho. Olha, né? Como que a gente... Sem informação, né? A criança autista não olha no olho. Ela falou, não, olha sim. Mas, por sua vez, é assim, assim, assado e tal. E aí começou esse processo de investigação. E aí, quando eu falei... e quando a gente começou a entender sobre a questão do diagnóstico, parece que a gente começou a observar mais ele e as características só aumentavam. Começou a andar na ponta do pé, começou a fazer estereopetia ocular, ele pegava, olhava assim pra gente, fazia um negócio com o olho, começou a fazer flap e várias outras coisas. E no meu caso, quando minha mãe conta muito da minha infância, ela falou, filha, eu tive que amamentar você até 4 anos de idade no peito, você não comia nada. Nada, 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 nada. Era nada e eu tinha muito medo de você ficar doente. Então, era peito materno, você só queria suco da Xuxa, muito específico, só da Xuxa. Suco da Xuxa e outra coisa. Biscoito também, um tipo de biscoito específico. Então, apresentava seletividade. E ela fala, você só brincava com o seu irmão ou suas tias, né? Quase na mesma faixa etária. Eu falei, mãe, isso aqui é questão social, né? Interação com as outras pessoas. E aí, investigando sempre tudo, sempre batia muitas coisas. Sempre batia muitas coisas. Então, assim, mas lá, características tudo lá. Questão de seletividade, questão da fala, o social. Sempre ali, questão do social. E mais os prejuízos desde a infância. E a outra pergunta, doutora, foi... Né? É possível que a criança tenha TDAH e autismo? Sim. E é bem mais comum do que a gente pensa. Se a gente pensa nas crianças com autismo, a gente tem dados de 40% até 70% dessas crianças tendo um TDAH comórbido, né? Se a gente olhar as crianças com TDAH, 12% tem critério diagnóstico para autismo. Então, é comum que os dois transtornos estejam presentes juntos. Deu uma travadinha, você conseguiu ouvir? Tá sem som. Falou da porcentagem, que é sim possível, e existe um fator, uma porcentagem muito grande. E aí depois você falou alguma coisa, mas travou. Eu falei que 40% a 70% das crianças com autismo têm TDAH, e se a gente pega todas as crianças com TDAH, até 12% delas têm critério diagnóstico para autismo. Nossa, é muito grande. é muito grande. E a complexidade é muito maior, eu acredito, né? Porque aí o autismo já tem a sua particularidade. E aí, mais a criança com TDAH, né, é mais complexo. Eu sei por conta do meu filho, né? É mais complexo ainda, né? Então, eu conheci uma mãe que ela brincava assim, que às vezes a questão não é nem muito o autismo, a questão são as comorbidades. A criança é autista, eu sou dislexa, né? Então, a criança é dislexa, a criança tem outras coisas, o adolescente tem outras coisas que complicam um pouco mais ainda essa intervenção com os especialistas, de conseguir localizar esse especialista com esse olhar para tudo isso que a criança apresenta, né? Então, tem esse desafio. E, doutora, fala um pouco mais sobre o livro, então, que a gente está com um tempinho. Fala um pouco mais sobre o livro, como que foi. Vocês fizeram em conjunto e aí tem um tema específico que você abordou no livro? Eu fui convidada para participar desse livro pela Nayara Mesquita, que é uma das coordenadoras, junto com o Thiago Castro, sobre esse livro de autismo em bebês. Então, é um livro que ele conta com a colaboração de diversos outros autores, e são das mais diversas profissões dentro da área que vocês imaginarem, né? Então, tem médico, tem psicólogo, tem fono, tem fisioterapeuta, tem psicomotricista, ele está bem multidisciplinar, está bem interessante. E o meu tema foi sobre o sono como um marcador precoce do autismo.
Então, eu não falei, né, dos sintomas que podem levantar a suspeita, mas o sono, as alterações de sono, elas são extremamente comuns em crianças do espectro, de dados que falam que até 93% dessas crianças dentro do espectro têm alguma alteração de sono. Então, no meu capítulo, eu falo bastante sobre quais são essas alterações, o que é o padrão esperado de um bebê, né? E a gente explora um pouquinho do que a gente tem de dados ali para ficar alerta e qual que é o impacto disso na intervenção. Né? Porque a criança que não dorme, ela vai ter um impacto direto no rendimento nas terapias, por exemplo. Né? Então, é uma questão bem mais complexa do que a gente pensa. Não é só dormir mal e ficar cansado no dia seguinte. Na verdade, isso vai impactar na forma como a criança desenvolve nas terapias. É porque o sono, ele é como se fosse um momento de faxina daquele cérebro, né? Então, ele faz uma... falando assim, bem grosseiramente, tá? É como se fosse, né, uma faxina daquele cérebro, onde vamos colocar o que vai aprender, vamos permanecer, algumas coisas vamos deixar aqui, vamos arquivar, outra coisa vamos dispensar, né, para não acumular tanta coisa, né, naquele cérebro. Então, o sono, nossa, olha, eu vi um profissional agora, eu não lembro, em algum podcast, alguma profissional da área da saúde falando que o sono, ele até, ela, né, ela até brincou que parece que o sono é um dos fatores que menos tem discordância na área da saúde. Todos os profissionais falam, não, sem sono não tem como. Então, primeira coisa, então, o paciente chega no consultório, o profissional da saúde já vai lá, tá, como é que tá o seu sono? É algo unânime, essa palavra, unânime, que o sono é primordial. Existem muitas outras discordâncias, mas que o sono não tem. É um fator que todo mundo fala, tem que dormir, tem que ter essa faxina, tem que ter esse sono reparador. Muito interessante, porque tem mesmo. A gente teve um pouquinho de probleminhas, mas graças a Deus depois nós conseguimos com a rotina. Foi a rotina que foi fundamental para regular o sono do Thiago na infância. Porque nós não tínhamos rotina de uma criança. Não tínhamos. Então, depois que nós incluímos a rotina, foi outra vida mesmo, na vida do nosso filho. E graças a Deus, eu olhei para cá para ver se eu tinha um livro que eu li quando eu estava gestante, que era sobre os 1000 dias na gestação, a criança. Então, hoje, se a gente tem livros, né, sobre bebês, a gente consegue fazer muita coisa já antes, né? Perceber os sinais, ali, características. Mas que bom. Gente, bom, se a gente tiver alguma pergunta, a gente manda aqui pra gente. Eu acho que foram essas 3 perguntas que enviaram. Teve mais, mas a gente sempre seleciona as 3 perguntas. Eu dou uma mexida um pouco, porque às vezes a pergunta é um pouco mais direta, e aí eu dou uma incrementada, senão fica uma pergunta muito direta. Mas... doutora, eu sempre faço caminhando para os finais, até para respeito ao seu tempo, eu sempre faço uma pergunta para todos os profissionais que vêm aqui conosco conversar, passar conhecimento e informação. Então, apresentei um pouco sobre o mundo e a pergunta que eu faço é, se você tivesse um mundo fictício, né, que você pudesse estar nesse mundo ou até mesmo deixar para você, para sua família, o que não poderia deixar de existir no seu mundo? Nossa! Não, é umas perguntas, pessoal, mas dali, da onde você falou? 5 anos de recrutamento e seleção, eu tento tirar alguma coisa das pessoas. Nossa, isso aí dá para levar até para terapia, viu? Porque é uma pergunta difícil, que não pode faltar no meu mundo ideal. Não é o mundo ideal, às vezes, é o seu mundo, né? Porque, bom, se eu falar muito, eu até fico enviesada, mas sempre... Nossa, aí você me pegou. Me veio várias coisas na cabeça, assim, eu não consigo definir o que é o mais importante, assim. Mas é uma pergunta profunda. É profundo. É uma pergunta eu profunda. acho que aceitação, talvez. Aceitação. Eu faço essa pergunta fazem 2 anos. 2 anos.
E ela dá um bom livro, tá? Dá um bom livro. Imagino. Dá um bom livro. E eu tenho compilado de todos os profissionais que vieram aqui e que vieram mais de uma vez. E muda a resposta. Geralmente, os profissionais falam amor, Deus, fé, mas a palavra que mais chega é empatia. Empatia. Então, vem muito a questão da aceitação, né? Empatia. E é a palavra que mais incomum que chega, os profissionais falam, as pessoas falam, mães, pais, educadores que eu convido também falaram essa palavra, mas é algo profundo para refletir, né? O que não. Se acabasse tudo, o que eu só poderia levar lá para Marte? O que eu poderia levar? Algo que eu poderia, ou alguém que eu poderia levar, um sentimento ou alguém? Então, é uma pergunta profunda. E o que é sucesso para você? Independente, sucesso profissional, sucesso tudo, a mesma coisa. Eu acho que é ser feliz fazendo o que você faz. É isso. Ter essa sensação de felicidade e realização. E se você pudesse, essa é mais fácil. Se você pudesse falar, escrever, que todo mundo, todas as pessoas do mundo todo pudessem ver sua mensagem, se você pudesse estar presente nas telecomunicações, nas redes sociais, teria uma frase ou uma palavra que você gostaria que as pessoas pudessem ouvir? Sua? Uma frase, uma palavra? Eu acho que volta um pouco na primeira pergunta que você me fez, a questão da aceitação, de aceitar as diferenças, de respeitar, acho que de acolher, de compreender o outro. Volta muito lá. Bom, joia. Bom, sempre eu faço essas perguntas para a gente conhecer um pouquinho sobre você, que a gente muitas vezes fala muito sobre o transtorno, o autismo, o desenvolvimento infantil, mas para a gente conhecer um pouquinho do profissional que vem conversar com a gente. Gente, eu acho que não tem pergunta. Bom, deixa eu olhar aqui, às vezes não desativei, não. Não há pergunta. Às vezes sem querer eu desativo. E assim, é sempre bom falar sobre intervenção, sobre pesquisar realmente, ele conseguir fazer um diagnóstico, conseguir saber as diferenças, principalmente ali fazer uma intervenção, para fazer uma intervenção precoce, precisa fazer essa descoberta cedo, né? Porque eu falo muito sobre intervenção precoce, porque um dos fatores que ajudou muito do desenvolvimento do Thiago, e ele tá aqui bagunçando, todo aqui, mexendo nos meus livros. Meu esposo acabou de entrar, ele está chegando, bagunçando, mas tudo isso é possível por conta de uma intervenção, por conta de eu conseguir um bom médico para conseguir fechar o diagnóstico do Thiago. Então, eu falo que tá tudo ali no início, né? Conseguir essa investigação, conseguir saber, buscar um profissional. Então, tudo isso é muito importante. E foi um prazer te conhecer, conversar, falar um pouquinho sobre, até mesmo outro momento você vir falar com a gente. Convido muitas mulheres também para falar sobre autismo feminino, como buscar essa ajuda, como buscar essa intervenção, qual profissional, como que funciona essa investigação, né? Quando nós somos adultas e tudo mais. Então, tenho muita história para falar também sobre como que foi para mim. Mas foi um prazer te conhecer, espero que as pessoas também tenham gostado. E lembrando, a live vai ficar gravada, vai ficar disponível, acho que na terça-feira fica disponível no YouTube, e aí a gente faz vários cortes, e toda quinta-feira a gente está aqui disponível. Semana que vem a gente vai ter um especialista mestre em análise do comportamento, tem uma clínica aqui em Campo Grande, e a gente vai falar sobre ABA. ABA na prática, como que funciona no ambiente escolar, ajudando os professores, a parte do comportamento, né? Você falou sobre comportamento e funções, então ele vai ajudar essa parte do comportamento para professores. E queria que vou te repassar a fala para você poder falar como que as pessoas conseguem localizar, buscar apoio, como consegue seus contatos. Aí eu queria que você falasse, porque fica tudo registrado, né? Como que as pessoas conseguem, o seu arroba, se você atende presencial, sua cidade. Então, eu atendo presencial em Belo Horizonte e eu atendo online também para o mundo todo, né? No meu perfil tem meu telefone de contato, tem o link na bio, é só clicar lá que vocês conseguem
falar comigo. Meu Instagram é @DRA, doutora, né? _ Júlia Xavier. Eu tenho meu site também, www.doutorajuliaxavier.com.br, doutora abreviado, DRA. Uhum. Quem tiver dúvidas, quem quiser conversar, eu estou super disponível. Doutor, qual que é a cidade mesmo? Belo Horizonte, Minas Belo Gerais. Horizonte. Belo Horizonte. O seu Xavier é daí descendente da família Xavier? Mineiro? Não, eu conheço vários Xavier que não têm parentesco comigo, mas eu acho que se a gente for olhar direitinho, senão tá todo mundo entrelaçado. Minas, eu vi Xavier, daí Minas, daí Chico Xavier, que tem uma família grande também, e eu falei, gente, será que é parente? Será que é parente? Cuidei um pouquinho aí, como a empresa que eu trabalhava era nacional, cuidei um pouquinho aí do seu estado, conheço um pouquinho a cultura, e é muito bom. Gente, foi um prazer, doutora, foi um prazer. Obrigado por disponibilizar tempo aqui para conversar conosco, passar conhecimento. Isso é valioso pra gente, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Volte mais vezes. Beijo. Sim, vamos combinar. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.